Nesta resenha da bola, segunda-feira, dia 18 de agosto de 2025, iremos destacar com Antônio Manuel Góes a vitória do Flamengo diante do Internacional, segundo jogo consecutivo entre as equipes. Quarta-feira tem mais, só que pela Libertadores. Flamengo vencendo por 3-1 no Beira-Rio, Internacional, com 2 gols do Pedro e 1 do Gonzalo Plata. Borré descontou para o Inter. E Antônio Manuel Góes vai também falar da goleada histórica do Vasco da Gama jogando contra o Santos na casa do adversário, e depois aquela cena patética do Neymar Júnior. Já Robinson Lessa vai falar sobre a Copa Libertadores da América, e Fernando César também vai fazer um apanhado ainda sobre o Campeonato Brasileiro. Tudo isso também tem informação, é claro, Antônio Júnior, do Campeonato Português, que teve no final de semana a sua segunda rodada. Tudo isso não sai daí, já após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma edição da nossa Resenha da Bola, que tem o patrocínio da Agóis Esporte, a sua loja de camisas de clubes e seleções com alta qualidade e um valor também imbatível. Você vai lá no link aqui na descrição e vai conhecer as várias camisas lá disponíveis e, é claro, a do clube do seu coração. Agóis Esporte aqui no link desse nosso vídeo. Mas agora eu vou até o Rio de Janeiro. Antônio Manuel Góes, Flamengo vencendo, teve também o Vasco da Gama goleando, e aquela cena patética do Neymar Júnior, hein, Antônio Manuel? Um abraço. Olá, gente da Resenha da Bola. Permito-me apenas breve consideração sobre os 3-1 do Flamengo contra o Internacional, que consolida no momento a liderança rubro-negra no Brasileirão com um jogo a menos. Antevejo para o médio prazo que poderá ser a temporada de 2026, não esta necessariamente, um meio-campo de múltiplas e pertinentes escolhas entre Pulgar, Jorginho, De La Cruz, Saúl, Carrascal e Arrascaeta, além dos dedicados Alan e Everton Araújo, na manutenção do apoio à defesa e construção ofensiva em passes milimétricos de alta velocidade, a relevar a predisposição de participação no grupo da frente, no melhor estilo Felipe Luiz, com Luiz Araújo, Plata, Pedro, Bruno Henrique, Wallace Ian e outros do elenco, em sistema tático contundentemente solidário para espremer o adversário em sua retaguarda. E não citei os proeficientes laterais e zagueiros de área, todos de perfil construtor na transição defesa-ataque, inclusive até como artilheiros nesta temporada. Em Porto Alegre, no CT do Grêmio, Felipe Luiz, com o elenco completo e a vantagem do empate, começou nesta segunda-feira a preparação para o embate decisivo na próxima quarta, pelas oitavas da Libertadores, contra o mesmo Internacional no Beira-Rio. Antes da abordagem que tenho por principal nesta janela da Resenha da Bola, ressalto que o Flamengo acaba de fechar novo patrocínio master da casa de apostas Betano, em cifras que superam os 250 milhões de reais a cada 12 dos 40 meses do contrato, quase 2,5 vezes superior ao master da PixBet, fora, por sinal, desde esse último fim de semana, da indumentária rubro-negra. Agora o tema com o qual fecho esta participação na resenha. Comandado por um dos melhores treinadores da nova geração, Fernando Diniz, muitas vezes incompreendido e severamente criticado, ganhador de uma Libertadores da América 2023 pelo Fluminense, mas este ano, à frente de um elenco de limitadas condições técnicas, à exceção do goleiro Léo Jardim, o Vasco da Gama deu uma pausa na estressante convivência com o Z4 e no reconstruído Pacaembu, de gramado deploravelmente sintético, atropelou o Santos de Neymar e seus Blue Caps, aplicando-lhes impiedosos 6-0. Gols de Felipe Coutinho, dono do jogo 2, Lucas Piton, Davi, Ryan e Tchê, todos de belíssima feitura.
a produzir um ânimo inusitado de ressurreição dos mortos num ambiente cruzmaltino contaminado até a alma por um processo de total incúria administrativa que agride perversamente a resiliente expectativa de uma das torcidas mais apaixonadas e há vários anos sofrida do futebol brasileiro. Todavia, pasmem, em lugar de avassaladores aplausos ao Vasco da Gama de Fernando Diniz, de repente nascido das cinzas, já que estes, para o bem e para o mal, são tempos de marketing, os holofotes midiáticos de luminosidade chegada até o exterior foram direcionados ao choro convulsivo do trintão ainda hoje chamado de Menino Ney, uma enganação mercadológica que já custou ao Santos, em 6 meses de contrato, 105 milhões de reais, vínculo renovado por igual período até o fim do ano, operação suicida de picaretas, que aqui subsiste por falta de uma lei de fair play financeiro, cuja aplicação meteria esses cartolas inexoravelmente por décadas na cadeia. Pois bem, programas televisivos dos mais respeitados esqueceram os méritos surpreendentes da massacrante vitória vascaína para se referirem a patéticas análises sobre o choro de Neymar, e algumas vozes consideraram as lágrimas como justificado passaporte de sua convocação na iminente data FIFA para a seleção brasileira de Ancelotti. Neymar construiu uma polêmica carreira salpicada de permissividades extracampo, com reflexo frontal nas 4 linhas, motivo de jamais figurar no top 10 das escolhas sobre o que o eurocentrismo europeu considera melhores do mundo. Neymar deixou de ser exemplo de jogador para o imaginário das crianças planeta afora, desde que seu tristemente famoso cai-cai em campo, no curso de várias Copas do Mundo, foi institucionalizado como referência de antifutebol. As lágrimas terão sido de crocodilo, de Neymar, são midiaticamente muitíssimo mais relevantes que a sonora goleada imposta pelo Vasco de Diniz ao Santos, onde o Rei Pelé construiu com parceria da seleção a marca universal de maior dos gramados em todos os tempos, nos quadrantes do mundo, Antônio Júnior. Pois é, Antônio Manuel Góes, até que ponto nós chegamos, né? Quando uma vitória magnífica do Vasco, 6-0 em cima do Santos, ficou em segundo plano porque o seu Neymar mais uma vez virou o centro das atenções logo depois do jogo e na repercussão nessa segunda-feira, na mídia do Brasil e até aqui em Portugal também. Lamentável. E você destacando também a grande vitória do Flamengo com 2 gols do Pedro. Mas agora eu vou até Curitiba, no Paraná, Fernando César, fazendo também uma análise mais aprofundada dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Um abraço. Olá, Júnior. Olá, amigos da resenha. Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e alguns destaques de jogos que nos chamaram a atenção, Júnior. A começar pela vitória no sábado do Bahia sobre a equipe do Corinthians, jogando na casa do adversário. O Bahia segue firme no G4, frequentando aquilo que a gente chama de pelotão de frente do Campeonato Brasileiro, fruto de um bom elenco, um elenco competitivo e sob o comando de um técnico que está e segue correspondendo toda a expectativa, principalmente da torcida do Bahia. E para completar, realmente no domingo, alguns resultados surpreendentes. Evidente que o Galo vinha com uma boa campanha dentro desse Campeonato Brasileiro, mas algumas equipes utilizaram times reservas ou times mistos devido exatamente às competições internacionais, principalmente a Libertadores.
O Grêmio, claro, se aproveitou disso e num jogo que teve inclusive a presença do técnico da seleção brasileira, o Ancelotti, o Grêmio acabou surpreendendo e derrotando o Galo pelo placar de 3-1. O Inter apostou jogando em casa com o time reserva e não conseguiu segurar, claro, o Flamengo, que mesmo com time misto, já com 12 minutos de jogo, abriu uma vantagem de 2-0 e terminou com tranquilidade, administrando a vitória de 3-1. E para completar, claro, antes da gente falar do resultado mais surpreendente, a vitória do Palmeiras diante de um Botafogo que ao longo do jogo foi um time competitivo, mas que não teve exatamente a virtude que a equipe do Palmeiras teve, que foi exatamente o melhor aproveitamento. E uma das pouquíssimas chances que a equipe do Palmeiras teve foi o suficiente para determinar a vitória de 1-0, e o Palmeiras segue ainda como talvez o único time com possibilidades de competir pelo título com a equipe do Flamengo. Agora sim, para finalizar, um resultado pelo placar ninguém esperava, um Santos tendo Neymar e companhia dentro de campo, tomaram uma goleada de 6-0, o que levou o Neymar, inclusive, aos prantos na saída de campo. A equipe do Santos foi um time totalmente envolvido pelo Vasco, que teve no Coutinho, talvez, seguramente, a sua melhor atuação desde que chegou na equipe do Vasco da Gama, e que foi realmente o líder para sacramentar essa goleada de 6-0. Um vexame, porque foi a maior goleada na história do Santos sofrida para a equipe do Vasco, Júnior. Fernando, os torcedores do Santos também acharam um vexame. Agora a gente tem que reconhecer todos os méritos do Vasco da Gama, que fez sem dúvida uma grande atuação. Mas agora eu vou até Penedo Lagoas, Robinson Lessa, analisando os jogos de volta da Copa Libertadores da América. Um abraço, Robinson. Olá, Antônio Júnior, olá, amigos do Resenha da Bola. Estamos passando aqui para conversarmos um pouco sobre os duelos de volta da Copa Libertadores da América que serão jogados nessa semana. Tivemos na semana que passou os confrontos de ida e agora nós conheceremos até quinta-feira. Os duelos serão disputados terça, quarta e quinta. Os duelos que definirão os clubes que estarão nas quartas de final da mais importante competição continental sul-americana. Na terça-feira, 2 brasileiros estarão em campo. Inicialmente, o Fortaleza, na Argentina, enfrentará o Vélez Sarsfield. Fortaleza que dentro de casa não saiu do 0-0 no primeiro embate entre essas duas equipes. Vai ter uma parada das mais indigestas. O tricolor do PC não vive um bom momento e terá que garantir a sua classificação vencendo lá na Argentina. Algo que a gente sabe historicamente é muito difícil você eliminar as equipes argentinas lá no vizinho país. Também na terça, o Atlético Nacional ou o São Paulo enfrentará o Atlético Nacional, melhor dizendo, no Morumbi, jogo de ida 0-0, um resultado tremendamente injusto para o time colombiano, que mandou 3 bolas na trave, desperdiçou 2 penalidades máximas, enfim, realmente foi um jogo bem atípico e que a equipe de Medellín era merecedora de um outro resultado que não a igualdade. Melhor para o tricolor, que vai decidir no Morumbi,
Tem chances? Tem, mas não vai enfrentar um time bobo. O time colombiano realmente é qualificado, então um duelo que está em aberto, não vejo favoritismo. Ao contrário do jogo anterior, quando eu coloco o Vélez como uma equipe com maiores chances de avançar. Na quarta-feira teremos o confronto nacional de volta. Internacional e Flamengo estarão medindo forças no estádio gigante da Beira-Rio. Primeiro jogo 1-0 para o Flamengo. Esse resultado encheu o time gaúcho de esperança, porque saiu do Maracanã diante do forte time do Flamengo com um gol só de desvantagem. Animou realmente o Colorado para esse confronto de volta. Todavia, eu acho que se sair para o jogo, se for para cima, é capaz de sofrer uma derrota até mais elástica. O time do Flamengo é altamente qualificado, aliás, não só o time, o elenco. Então é preciso o Inter ter muito cuidado. Para mim está em aberto com a ligeira vantagem flamenguista, apesar de decidir na casa do adversário. Já na quinta-feira teremos mais 2 brasileiros em campo. Palmeiras deverá carimbar com certeza a sua classificação, porque venceu no Peru por 4-0 o frágil time do Universitário. Palmeiras não tem nada a ver, fez a sua parte, né? E aí no Allianz Parque deverá só ratificar e avançar na competição continental. Teremos mais um outro time brasileiro, né, em campo, e a gente espera que o outro representante brasileiro consiga vaga, mas não é fácil. O Botafogo vai ao Equador enfrentar a LDU, duelo dos mais difíceis, né? O Botafogo venceu por 1-0, tão somente no Rio de Janeiro. Todavia, é uma equipe equatoriana, a equipe equatoriana é a equipe qualificada. Então, muito cuidado, muita cautela, porque apesar da vantagem do empate, é um jogo muito traiçoeiro esse, eu não vejo também favoritismo. Vamos esperar para ver depois, uma outra oportunidade, nós estaremos aqui comentando sobre os classificados. Forte abraço e até a próxima, pessoal. Ok, meu caro Robinson Lessa, e os jogos de volta da Copa Libertadores da América. Esta edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima.